Olá pessoal, vamos hoje comentar mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 616. Gente, será que Deus se engana? Será que Deus comete erros? Deus volta atrás? A pergunta que Kardec fez aos imortais é o seguinte: Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe teria proibido em outra? Ou seja, olha só, Deus em uma época colocou ali uma determinada lei para ser cumprida. Depois ele mudou aquela lei. Ele falou, não, essa lei não está muito boa, não, eu vou mudar. Deus poderia fazer isso? Atualizar as próprias leis? Revê-las? Vamos ver o que nos responderam os imortais. Deus não pode se enganar. Taxativo, hein? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. Se uma lei não nos parece perfeita, vamos refletir. Ou não interpretamos corretamente essa lei, ou não a esquadrinhamos com perfeição, ou ela não é de Deus. A harmonia que regula o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu de toda a eternidade. Os imortais não deixam nenhuma dúvida. Ou seja, Deus não pode prescrever numa época e de repente mudar para outra época. Eu gosto muito de discutir em nossas palestras a questão que muita gente tem como uma pedra fundamental, não é? A questão do dilúvio, da Arca de Noé. Vejam só que interessante. Deus, de repente, ficou irritado com a conduta da humanidade. Gente, Deus ficou irritado. Deus ficou zangado. Deus saiu do seu equilíbrio de Deus perfeito. Deus é perfeito em todas as qualidades. É de uma perfeição que nós não conhecemos. Aí Deus ficou zangado com a humanidade e, de repente, resolveu matar tudo. Inclusive as outras criaturas, porque ficou todo mundo contaminado pela maldade humana. Não ia sobrar ninguém. Olha só Noé e a família dele sobrariam. Tem aquela história que a gente já sabe, né? Ajudou Noé, de alguma forma, lá, a construir uma arca monumental, na qual colocariam 2 animais de cada espécie, e a partir daí toda a humanidade, todas as espécies ressurgiriam, inclusive insetos, todas as outras. Olha só a infinidade de insetos, de animais que deveriam ter colocado nessa arca monumental. A primeira questão, quando a gente debate esse assunto, e eu peço perdão aos amigos de cristãos ou que têm muita fé nessa questão, é: Deus erra? Deus puniria todos nós com uma enchente? Gente, não era mais fácil Deus ter soltado um vírus para matar quase todo mundo? Ou então provocado ali um derramezinho cerebral e matado somente aqueles, em vez de destruir tudo e começar de novo? Deus faria esse tipo de coisa? É uma interpretação humana. Com certeza, a história do dilúvio é uma metáfora que possui um fundo nisso. O que Deus queria dizer, talvez, é que, olha, se errarem, destruo toda a sua vida e te faço recomeçar de novo em uma nova existência. A arca é uma metáfora do espírito. A arca sobreviveria a tudo, assim como o espírito sobrevive a tudo. A arca navegaria por cima de águas agitadas, tempestades, ventos, furacões. A arca do espírito sobrevive a tudo, é uma metáfora. E você vai levar dentro daquela arca tudo aquilo que você ama, seus parentes queridos, afetuosos, tudo que é necessário para a sua real sobrevivência. Os animais serviriam muito para alimentar os próprios homens. Então, tudo que é eterno, que vai te servir para sempre estar na arca, seu conhecimento, sua sabedoria, tudo aquilo que você precisa para a sua arca do espírito transcender. E a gente não precisa de nada material do mundo para transcender. A arca de Noé é uma metáfora, mas as leis de Deus são de todo imutáveis, porque do contrário, Deus não seria Deus. Qualquer imperfeição que colocarmos nas características da divindade, não estaremos falando de Deus, mas de uma entidade provavelmente criada pela imaginação humana. Para que nós cheguemos, como seres humanos limitados que somos, à essência da própria divindade, precisamos superar e transcender as nossas limitações humanas.
Por isso, recomendamos muito a prática da meditação. Meditar não é refletir sobre um assunto, é simplesmente você parar numa posição confortável, fechar os seus olhos e deixar que os pensamentos e sentimentos vão decantando, vão se pacificando até que você se veja senhor de si. É uma fonte, inclusive, de conhecimentos. A sua consciência liberta através da meditação vai chegar a conclusões fabulosas. E uma delas é essa: Deus não se engana. Baseando no livro de Miramês, comentando o livro dos Espíritos, ele afirma que os homens é que criam leis transitórias de modo a serem mudadas de acordo com os tempos. As leis humanas, elas evoluem e precisam evoluir. E à medida que a nossa humanidade terrena aperfeiçoar-se da sabedoria essencial e divina de todas as coisas, nossas leis mudarão. Peguemos como, por exemplo, a lei dos tempos bárbaros, a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei foi reformada e hoje temos em vários países leis complexas aos milhares, mas todas elas se aproximam de padrões em comum, como o respeito à vida, o respeito às liberdades individuais, o respeito à livre iniciativa, o respeito pelo outro ser humano. Vão se aproximando aos poucos as leis humanas das leis essenciais, eternas e duradouras. As criaturas, segundo Miramês, se inspiram nas leis naturais para fazerem as suas. Uma vez conversando com um amigo que se diz ateu, ele ria das leis divinas. Eu falei, mas as leis divinas estão escritas e você as segue o tempo todo. Eu falei, não sigo, segue. Você segue as leis divinas o tempo todo. Não sigo, segue. A lei da gravidade, por exemplo. Você é obrigado a seguir o tempo todo, mesmo que não a aceite. Mas isso não é lei de Deus, argumentou que as leis naturais não são lei de Deus. Eu falei, meu amigo, você então não conhece Deus ou não quer reconhecer, mas todas as leis do mundo físico e as leis morais são leis de Deus, as leis morais eternas. Uma das leis morais eternas, a lei da consequência, causa e efeito, por exemplo. Aquilo que nós fazemos aos outros e todas as energias que nós emitimos, seja em pensamento ou de conteúdo emocional, retornam para nós mesmos. Não adianta desejar o mal ao próximo. Preste bastante atenção. Uma das coisas mais inúteis dentro dessa lei de Deus é desejarmos algum mal, seja quem quer que seja. É como se nós bebêssemos veneno desejando que o outro morra. A partir da consciência e quando passamos coletivamente a viver dentro dessa consciência espiritual superior de que não adianta fazer mal ao próximo, o mundo muda. No trânsito, por exemplo, as pessoas já vão lá armadas para uma guerra. É a chamada batalha do trânsito. As batalhas do dia a dia. As leis de trânsito, quem criou? Deus ou os homens? São leis temporárias, são leis humanas. Mas o nosso comportamento dentro do trânsito é algo que pode ser divino. Qual a nossa reação quando somos fechados, ultrapassados pela direita? Quando alguém lança luz ou buzina de modo irritante para que andemos mais rápido numa via, não sendo possível que nós nos afastemos para que a pessoa passe, nós nos irritamos. E se alguém, então, encostar em nosso veículo precioso? Daí muita gente sai do sério. Quebraram a minha lanterna. Já saí dali armado para a briga, para o ódio com o meu irmão. A partir do momento em que nós passamos a ver as leis de Deus, percebemos o seguinte, que qualquer movimento em relação a irritar o próximo, a nos zangar com ele, a sairmos do nosso equilíbrio interior para, de alguma forma, irritarmos ou ofendermos ou provocarmos alguém, mesmo que sob as escusas de uma leve brincadeira, nós estamos, na verdade, nos alinhando com energias baixas de teor vibratório muito denso que nos farão tremendo mal em um momento ou em outro momento. Mas a partir do momento que nos elevamos e superamos essas coisas, agindo com educação sem nunca perder o nosso equilíbrio interior, nós nos aproximamos de vivenciar as verdadeiras leis de Deus. Esse mundo, a Terra, é um dos milhares de mundos que abrigam as almas espalhadas por aí. É um mundo denso de conteúdo material e moral pesado.
o nosso grande mérito em um planeta como esse é justamente nos alinharmos às leis de Deus, superarmos as provocações materiais desse mundo e nos elevarmos espiritualmente. Poucas pessoas conseguem em uma encarnação só. É preciso, portanto, como os Espíritos nos orientam, voltar e renascer várias vezes para superarmos essas provocações desse mundo, buscando vencer as leis morais e espirituais supremas criadas por Deus. E essas são imutáveis em qualquer planeta, em qualquer época, em qualquer tempo. Miramês ainda afirma que não existe o que não tenha sido feito por Deus. Como é? Não existe o que não tenha sido feito por Deus? Aí os céticos geralmente utilizam-se dessa aparente brecha para provocar as pessoas espiritualizadas. E o mal? Peraí, se o mal existe, Deus então criou o mal. O mal, na verdade, é apenas uma forma ilusória nossa de vermos o outro ser humano, os seus atos e as consequências dos seus atos. Quando estamos, por exemplo, observando crianças na faixa de 2 a 3 anos de idade, bonitinhos ali, né, brincando um com o outro, e de repente uma criança de 2 anos morde a outra criança. Eles brincando, a criança vai e morde, uma chora, se irrita, vira aquele pandemônio às vezes entre os pais, no jardim de infância, entre um parque. Algum de nós chegaria para a criança de 2 anos, apontaria o dedo e falaria: você é a encarnação do mal, você é um ser diabólico, terrível, merece então ir para o inferno porque mordeu o seu irmão. Gente, quando nós refletimos a respeito do mal, nós observamos que nós erramos e cometemos o mal por sabedoria ou por ignorância. O mal é apenas a ignorância do bem. Toda vez que alguém comete um mal, seja o que for, contra o seu irmão, matando, roubando, estuprando, denegrindo, de qualquer forma, aquela pessoa é a encarnação do mal, ela merece, por isso, viver eternamente no fogo do inferno. Se nós, adultos, podemos observar uma criança de 2 anos e ver que ali não está o mal pelas suas atitudes, quiçá Deus que tem a eternidade, Deus não foi criado, uma criatura eterna como Deus. Como é que olharia para nós então? Nos condenaria? Existe um filme muito bonito, A Cabana, que trata justamente sobre essa lei do perdão. Recomendo a leitura do livro e também que assistam o filme, porque a partir do momento em que nós começamos a imaginar de verdade como o amor de Deus é abrangente, nós não conseguiremos condenar nem eternamente os piores criminosos. Derramaremos sobre eles a nossa compreensão e o nosso amor. Isso sim é imutável. Isso sim é a sabedoria real. Miramês afirma que muitos são iludidos pela falsa sabedoria. E ainda diz, se o sábio soubesse que nada sabe, teria mais humildade. A humildade é uma força divina por excelência. De acordo com uma palestra que assistimos da Anete Guimarães, desculpa, eu não me lembro do nome, é impossível você ofender alguém humilde. Uma pessoa humilde, ela é inatingível. Se você fala para ela, você é feio, sim, mas minha mãe me achava bonito. É alguém como Chico Xavier. Nossa, você é uma pessoa tão irritante. Eu falei, me perdoe, irmão, eu não consigo te agradar mais do que isso, mas eu vou tentar, eu vou me esforçar. A pessoa humilde, ela consegue ter uma resposta para tudo, porque ela está bem consigo mesma, ela já entrou em harmonia com Deus. Se nós ainda nos irritamos, se nós ainda reclamamos, se nós ainda nos desequilibramos, é porque não somos ainda verdadeiramente humildes e ainda não conseguimos transcender essa energia. Fechando a discussão dessa questão, vamos recordar o que disse Jesus Cristo. Portanto, não vos inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Vamos viver, gente, com o máximo de intensidade possível, nos entregando no dia de hoje ao que temos que fazer da melhor maneira que pudermos. Seja em que posição que você esteja no universo. Não importa se você hoje é um estudante, é um pai de família, é um trabalhador, se está desempregado, procure, se tiver que fazer alguma coisa, fazer bem feito.
pois aquele caminho já é o seu caminho espiritual. Não adianta você tentar seguir o caminho do outro, aquele caminho ou do outro, o seu você constrói. Você que será uma nova pessoa. Não adianta querer ser um Chico Xavier, não vai ter outro. Um Buda, um Gandhi, foram Buda, Gandhi, Chicos. Essas pessoas viveram suas vidas. Seja você o seu você. Procure se integrar a cada dia, buscando essa harmonia com as leis de Deus, que são eternas e imutáveis. Desenvolva a sua sabedoria. Primeiro, aceitando-se como é, expandindo o seu coração e procurando fazer aquilo que você veio fazer neste mundo o mais bem feito possível. Se está numa posição hoje que a sociedade considere pequena, humilhante, seja um cargo de limpeza o mais básico possível na sociedade, de catador de lixo, de papel, qualquer coisa, faça com alegria o seu trabalho, entregue-se. A sua luz começa a brilhar e você vai começar a ser reconhecido e principalmente vai se sentir bem. Deus te colocou nessa posição para servir a Deus. Eu não trabalho para meu chefe, para meu patrão, eu trabalho para Deus. A minha responsabilidade é superior. Mesmo que aqueles que estão do meu lado não compreendam isso, eu compreendo e seguirei em frente. Vivamos com essa luz, com essa sabedoria e seremos também criaturas harmônicas, entrando diretamente no entendimento de Deus, compreendendo suas leis, mas principalmente somos hoje chamados não para compreender as leis, é fácil até estudar as leis, mas o chamado hoje para a humanidade atual é passarmos a viver as leis eternas e imutáveis da espiritualidade. Gente, foi um prazer estar com vocês de novo. Deem uma curtida aí se gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal, porque vamos sempre aproveitar questões espirituais para transcender e discutir de maneira abrangente, eterna e imutável, tudo que pudermos. Hein? Envie também suas questões, seus comentários, porque vamos montando a agenda à medida que fomos sendo solicitados por cada um de vocês. Um grande abraço a todos e viva bem esse dia.